Olá, estudantes da EJA, sétima etapa, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a nossa aula 18 e nela nós teremos o que? Vamos observar aí na nossa cartela, teremos revisão e avaliação. Então, vamos iniciar. Então, pessoal da EJA, para este momento de revisão, nós vamos então retomar os nossos estudos e rever conceitos relacionados à questão da oração. Mas fiquem calmos e vamos nos lembrar que quando falamos em oração na língua portuguesa, estamos falando da forma como os enunciados se organizam, como é que eles estão organizados, né? Como é que as palavras se comportam uma vez que elas estão nas frases, dos enunciados, ok? Em especial, a oração tem uma condição muito importante para que ela possa existir. Que condição é essa? Eu só posso chamar de oração o enunciado que é organizado em torno de um verbo, tá? E então, essa é uma estrutura sintática que apresenta normalmente sujeito e predicado. E, apenas excepcionalmente, teremos orações em que só há o predicado. Então, por exemplo, se eu tenho ali um enunciado na qual alguém diz: "Que belo dia", isso será uma oração? Não, porque não tem nessa organização um verbo, tá? Para que eu considere um enunciado como oração, precisa existir um verbo na sua organização. E aí, de maneira geral e na maioria dos casos, uma oração possui sujeito e predicado. Apenas em casos excepcionais é que observamos as orações sem o sujeito, tá bom? Então, para exemplificar, vamos aí na nossa cartela observar o nosso primeiro exemplo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Este enunciado pode ser considerado como uma oração? Sim. Por quê? Porque há nele uma forma verbal que está aí em destaque de cor. Nascem. Tá? Então, se há uma forma verbal, temos, portanto, uma oração. E aí, se é uma oração, a gente pode observar aí a existência de sujeito e predicado, ok? O sujeito pode ser também chamado de sintagma nominal, o predicado pode ser também chamado de sintagma verbal. Isso por quê? Porque o verbo vai estar localizado sempre dentro do predicado, ok? E aí, no caso desse nosso exemplo, que parte é o nosso sujeito? Ora, todos os seres humanos. E o nosso predicado será: nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Como é que nós fazemos para definir qual parte que é o sujeito, qual parte que é o predicado? Nós temos aí uma espécie de um passo a passo que nós vamos agora rever. Olhem só. Então, uma vez que eu estou diante de uma oração e eu sei que é uma oração, porque eu identifico que há ali a presença do verbo, então esse primeiro passo já foi cumprido, né? O primeiro passo para definir qual é o sujeito e qual que é o predicado é justamente identificar o verbo. No caso aí, deste nosso exemplo, o verbo, a forma verbal é nascem, certo? E aí, seguindo ao próximo passo, então, já sei qual que é o meu verbo, então a próxima etapa é justamente perguntar, fazer uma pergunta, né, para esta oração, utilizando o verbo e uma dessas palavrinhas que nós temos aí, o que, quem, qual, né? Então, no caso aí do nosso exemplo, quem é que nascem, não é? Então, de acordo com essa oração e respondendo a essa pergunta, nós então passamos para o próximo passo, que é justamente responder, né? A resposta para a pergunta feita é o meu sujeito. No caso, quem nascem? Todos os seres humanos, certo? Então, esse é o meu sujeito ou sintagma verbal. E aí, depois que eu defino o meu sujeito, e o resto da oração, o que é? Bom, o resto da oração é justamente o meu predicado ou sintagma verbal, que no caso deste nosso exemplo é: nascem livres e iguais em dignidade e direitos, certo? E aí, então, agora que revisamos como devemos proceder para identificar o sujeito e o predicado de uma oração, agora vamos avançar. Vamos revisitar
o conceito de sujeito e também algumas das suas classificações, ok? Então, olhem só, o que eu posso dizer, como é que eu posso definir como sujeito de uma oração? Bem, sujeito é o termo sobre quem ou o que se fala. Então, é a parte da oração sobre a qual estamos trazendo algum tipo de informação, algum tipo de dado sobre um termo, não é? Então, este sujeito, vai corresponder justamente ao meu sintagma nominal, ok? E aí, já que agora eu já sei que o meu sujeito é a parte da oração sobre a qual falamos, sobre a qual trazemos alguma informação, nós vamos então agora relembrar algumas de suas classificações, ok? O sujeito, ele vai ser classificado a partir da forma como ele se organiza, a partir aí da significação das palavras que o formam, tá bom? Então, o meu sujeito pode ser classificado como um sujeito simples, quando ele apresentar apenas um núcleo. Professor, o que é o núcleo? Ora, a ideia de núcleo aqui vale reforçar aqui que vai valer tanto para sujeito quanto para predicado, tá? Núcleo é a palavra mais importante em termos de significação, né? Então, uma vez que eu defino o meu sujeito, eu olho para aquela organização ali do sujeito e observo que é a palavra mais importante que, se faltar, vai quebrar a cadeia do sentido ali presente, tá certo? Vamos notar que as outras palavras que estão ali compondo o sujeito, de certa forma, vão se relacionar com aquele núcleo, com aquela palavra. E, em geral, o núcleo do sujeito, perdão, é aí assumido pelo nosso substantivo. É um substantivo que vai exercer essa função, ok? E aí, avançando, então, nós temos aqui que o sujeito, olhem só, temos aí o nosso exemplo de sujeito simples, tá? Todo ser humano tem direito à vida. Já sabemos que o sujeito é todo ser humano, o predicado tem direito à vida. Nota que aí nós temos uma palavra que é central, que é ser, né? Nota que a palavrinha todo se refere à palavra ser. E a palavrinha humano está aí qualificando também esta palavra ser, ok? E então, essa palavra ser é a palavra mais importante, é a palavra central, certo? Portanto, ela é o núcleo. E nota que eu só tenho um núcleo, portanto, temos aí um sujeito que é do tipo sujeito simples, ok? Então, esse é o meu primeiro exemplo. E aí eu entendi que o sujeito é simples quando ele tem apenas um núcleo, certo? Mas se ele tiver, professora, 2 núcleos ou mais, o que acontece? Aí eu não vou chamar de simples, tá? A minha classificação será sujeito composto, que é o próximo tipo que vamos relembrar, vamos a ele. Olhem só, então, eu chamarei de sujeito composto quando, ao analisar o meu sujeito, depois que eu defino o meu sujeito, eu percebo que eu tenho 2 núcleos, 2 palavras importantes, ou mais que isso, 3, 4 e assim por diante. Foi 2 ou mais que isso, o meu sujeito é composto, ok? E aí, temos mais uma vez o exemplo. Notem aí que agora eu digo o seguinte: os adultos e as crianças têm direito à vida. Isto é uma oração? Sim, porque temos aí a forma verbal tem, ok? E aí, fazendo o processo de identificação do sujeito e do predicado, que vai ser sempre o mesmo, tá? Encontrar o verbo, perguntar para o verbo. Quando eu encontro a resposta é o meu sujeito, certo? Então, neste exemplo, a minha resposta, o meu sujeito é os adultos e as crianças. Neste exemplo, eu tenho aí 2 núcleos, 2 palavras importantes para a significação. Nota que a palavrinha os se refere à palavra adultos, que é um substantivo. A palavrinha, o nosso artigo, as, se refere às crianças, e crianças também é um substantivo. Ah, professora, mas e o ezinho? O ezinho aí é o que a gente chama de conjunção, é uma palavrinha que a gente usa para juntar as coisas, tá? Então, nota, nós temos aí 2 substantivos que são importantes, que são centrais. Portanto, eles são os nossos núcleos. Olhem só. Então, se eu tenho 2 núcleos, eu tenho sujeito composto. Não posso chamar de simples jamais, ok? E aí, vamos avançar agora, justamente porque
temos alguns exemplos de sujeitos. Notem que agora nós vamos observar esses sujeitos já estão destacados, tá bom? Como eles já estão destacados, nós vamos então observar apenas eles, tá? Então, a humanidade precisa de pais. Tenho aqui o meu sujeito é a humanidade. Notem que eu tenho apenas um núcleo. Nota que o meu artigo A se refere à palavra humanidade. Nota que a palavra humanidade é um substantivo. E, se porventura eu tirar isso daqui, vai perder o sentido de significação. Então, de fato, a palavra humanidade é o meu núcleo. Se eu tenho apenas um núcleo nesse meu sujeito, eu tenho, portanto, um sujeito simples, ok? Aí temos o segundo exemplo. O Estado e a sociedade em geral são responsáveis pelos direitos humanos. Aqui o meu sujeito é o Estado e a sociedade em geral. Nota que o meu artigo O vai se referir a Estado e esse outro artigo, sociedade, A, vai se referir à sociedade. E este meu em geral aqui é uma locução que também está se referindo à sociedade. Então, nota que aqui eu tenho dois núcleos de significação, Estado e sociedade. Se eu tenho dois núcleos, esse meu sujeito aqui, eu vou puxar a setinha para cá, é um sujeito composto, porque tem dois núcleos. E aí o meu terceiro exemplo, nota que não tem nada destacado. Observei as regras do lugar. O que eu faço com essa oração, professora? Bom, vamos tentar encontrar esse sujeito, já que ele não está destacado. Encontrei o verbo, primeiro passo, observei. E aí eu pergunto, quem observei as regras do lugar? Bom, essa resposta não está escrita, mas concordam comigo que eu posso identificá-la por meio da terminação verbal? Eu não digo ele observei, eu não digo nós observei, eu digo eu observei. Então, este meu sujeito não está escrito, mas eu consegui identificar. É como se ele estivesse escondidinho aí no meio da minha oração. E este último exemplo é justamente um exemplo do terceiro tipo de sujeito que nós vamos revisar agora, que é justamente o sujeito oculto. Então, vamos rever aí esse sujeito, olhem só. O sujeito oculto é aquele que não aparece de forma explícita, ou seja, ele não está escrito, não está falado, né? Se for uma oração, um discurso oral, né? Ele não foi falado. Porém, ele pode ser determinado, identificado por meio da flexão verbal e do contexto. Esse tipo de sujeito também é chamado de elíptico, implícito e subentendido, né? Então, temos outro exemplo. Olhem só. Respeitamos os direitos humanos. Qual que seria o sujeito aí? Ora, mesma situação. Quem é que respeitamos, né? Que isso respeitamos aqui é o meu sujeito, né? Quem é que respeitamos os direitos humanos? Mais uma vez, a resposta não está escrita, mas eu posso identificar por meio da terminação verbal. Quem respeitamos? Nós. Então, mais um exemplo aí de sujeito oculto. Ok, pessoal? Assim, nós então revisamos alguns tipos de sujeito. Falta revisarmos também o predicado e alguns dos seus tipos, tá bom? Então, já falei que o sujeito é a parte sobre a qual falamos uma informação, trazemos uma informação. E o predicado é o quê? Vamos relembrar aí. O predicado, ou sintagma verbal, é a parte da oração na qual está localizado o verbo. E é também a parte da oração que apresenta informações sobre o sujeito e também na qual observamos ali a ação verbal, a atividade verbal, tá? E assim como o sujeito, de acordo com a forma como o predicado se organiza, ele vai ser classificado. Existem 3 tipos de predicado, mas nós vamos revisar apenas 2, ok? E aí, então, vamos ao primeiro tipo, que é o predicado verbal. O predicado verbal, ele se caracteriza por apresentar aquilo que nós chamamos de verbo significativo, que é um verbo que expressa uma ação, uma atividade, um movimento.
E, além disso, no predicado verbal, é o próprio verbo significativo que é o núcleo do predicado verbal. É a palavra mais importante, portanto, do meu predicado. Não à toa, o nome do predicado é predicado verbal, ok? E aí, nós temos aí o nosso primeiro exemplo. Todo ser humano tem direito à vida. Observem aí que, sim, é uma oração. Temos aí a forma verbal, não é? Já está definida aí, o meu sujeito é todo ser humano, o meu predicado é tem direito à vida. Observem que este verbo, o verbo ter, é um verbo que vai aí subentender e trazer na sua significação uma ação. Para que você tenha, para que você possua algo, você precisa de ações, movimentos, atividades. Então, esse é um verbo significativo, ok? É um verbo de movimento, de ação. Então, esse meu predicado é verbal. O verbo é a palavra mais importante, então o verbo é também o núcleo, ok? E aí, ao lado do predicado verbal, vamos rever também o conceito de predicado nominal. Observem aí agora, que é o outro tipo que vamos revisar, né? O predicado nominal, ele vai se caracterizar porque ele traz um verbo que é do tipo não significativo. Ou seja, é um verbo cuja sua significação não é tão forte, não é tão importante, né? Não é tão forte como é o caso do predicado verbal. Tanto é assim que ele também é chamado de verbo de ligação. Por que ele é chamado de verbo de ligação? Porque a principal razão de existir do verbo nesse tipo de predicado é ligar. Ligar o quê, professora? O sujeito com uma outra palavra que tem lá no meu predicado. Essa outra palavra é uma palavra que traz algum tipo de qualidade para o meu sujeito, algum tipo de estado para esse meu sujeito. Essa palavrinha também é chamada de predicativo do sujeito. E, já que o verbo não tem a significação assim tão importante no predicado nominal, a palavra mais importante de um predicado nominal é justamente o predicativo do sujeito, ok? Então vamos ao nosso exemplo, acompanhem, olhem só. Exemplo, por favor. Todos os seres humanos são dotados de razão e consciência. Notem então que o meu sujeito é todos os seres humanos. E aí o meu predicado são dotados de razão e consciência. Neste predicado, o verbo aí é uma forma do verbo ser, é são. E ele existe, este verbo existe para ligar o sujeito, todos os seres humanos, com o seu predicativo, com a sua qualidade, que no caso aí é dotados, tá? Então, é justamente essa palavra dotados que nós chamamos de predicativo do sujeito, a palavrinha que qualifica o sujeito. E essa palavra é também o núcleo deste predicado que nós classificamos como predicado nominal, ok? Então, como verbos de ligações, lembrem aí, por exemplo, de formas, na maioria das vezes, tá? Formas do verbo ser, do verbo estar, do verbo ficar, permanecer, elas costumam funcionar como verbos de ligação, ok? E aí nós vamos ver mais de 2 exemplos, e esses 2 exemplos temos aqui tanto predicado verbal quanto nominal, tá? Aqui, quem está em destaque é justamente o predicado, tá? A maioria das pessoas é meu sujeito e o meu predicado é sociável, né? É sociável. Nota que nesse predicado eu tenho uma palavra que qualifica o sujeito. Quem é que é sociável? Ora, a maioria das pessoas. Então, essa palavrinha aqui é o que eu chamo de predicativo do sujeito. Vou colocar aqui só a sigla, tá? Predicativo do sujeito. E aí, este outro verbo é o que eu chamo de verbo de ligação, porque a razão de existir dele aqui é ligar o sujeito com o seu predicativo. Então, este meu primeiro exemplo, eu tenho aqui um predicado nominal, ok? E aí, nesse meu segundo exemplo, o sujeito é a humanidade e o predicado precisa de paz. Neste caso aqui, o meu verbo, ele não é do tipo de ligação, tá, gente? O meu verbo aqui é o que eu chamo de verbo significativo, é um verbo que tem justamente um peso de significação maior. É um verbo que expressa algum tipo de ação.
algum tipo de movimento. Portanto, esse meu predicado é do tipo verbal, tá? E aí, pessoal, lá no verbo, lá no predicado nominal, o núcleo é o próprio predicativo, tá? Então, vou trazer aqui uma linha para lembrar que é também núcleo. Já aqui, no predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo, lembrem-se disso. Núcleo, palavra mais importante, ok? Então, assim, nós vamos encerrando esta nossa aula de revisão.